Isaías capítulo 59, versículo 8 ao 10 diz assim: Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Nós vamos hoje falar desse texto aqui de Isaías, e ele começa trazendo algo que toda humanidade busca, almeja. Nós lemos o versículo 8 sobre a falta de paz. No frigir dos ovos, todo mundo quer paz. De uma forma ou de outra, todo mundo quer paz. E homens gastam muito tempo, recurso, dinheiro, se aventuram. E no fundo, o que eles estão realmente querendo é paz. Só que muitas vezes a buscam nos lugares errados e das formas erradas. Mas, de todo modo, aqui fala no versículo 8 sobre a falta de paz. Não conhecem o caminho da paz. Então está falando sobre, que no caso o povo de Deus, judeus, Isaías, o profeta Isaías falando que eles não conhecem o caminho da paz. Aí ele fala a causa. No versículo 8, na sequência, nem a justiça nos seus passos. Quer dizer isso, eles não caminhavam, eles não andavam, eles não viviam de forma correta, de forma justa, de forma que agrada a Deus. E então ele traz, ainda no versículo 8, ele traz o resultado, que é o quê? Fizeram para si veredas tortuosas. Então, aqui temos pessoas que não têm paz, eles têm veredas ou têm vidas tortuosas, isso porque eles não têm justiça nos seus passos. Então, eles têm essas veredas tortuosas, e nessas veredas tortuosas, eles, ou nós, se aplicar a nós perdemos certas coisas. Nós perdemos, por exemplo, um poderoso aliado, que é Deus. Versículo 9. Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esse juízo e essa justiça seria Deus fazendo justiça e Deus trazendo juízo sobre os inimigos de Israel. Então aqui é Deus fazendo justiça, é Deus lutando e pleiteando e defendendo a nossa causa. E aqui fala, por isso o juízo está longe, ou seja, Deus não está pleiteando, Deus está longe. O juízo de Deus a nosso favor está longe. E a justiça não nos alcança. A justiça de Deus é quando Deus vai entrar no campo e lutar por nós. Isso está longe de nós. Por quê? Estão em caminhos tortuosos. Por quê? Porque eles estão sem justiça nos seus passos, que traz também uma falta de paz. O versículo 11 mostra um pouquinho mais do que se tem nessas veredas tortuosas. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Então eles estão bramando, rugindo. Eu não vou rugir aqui em cima. E gemendo como pombas. Eu também não vou gemer como pombo, mas você já reparou no pombo que ele fica fazendo eu não vou fazer não, tá? Porque eu sei que vocês querem isso, mas eu não vou fazer. Então é o pombo, é o urso, fica gemendo, ruindo. Por quê? Porque está sofrendo. Mas veja só, bramamos como ursos, gememos como pombas, esperamos juízo. Eles estão aguardando o juízo de Deus, estão aguardando o juízo. Esperamos pelo juízo e não o há. Continua. Pela salvação. Salvação o quê? Esperando o juízo que não vem e esperando a salvação que está longe de nós. Então, por que o juízo e a salvação que vem de Deus está longe deles? Pelo fato que eles estão andando em veredas tortuosas, porque não há justiça nos seus passos e, consequentemente, não conhece a paz. Então, aqui a falta de paz pode ser a causa ou o efeito.
Eles não têm paz porque não tem justiça no caminho, e eles não têm justiça no caminho porque não têm paz. E quando nós não temos paz, nós corremos o risco de buscar, conseguir, alcançar essa paz a qualquer custo, mesmo que seja excluindo justiça dos nossos passos. Porque o que interessa não é justiça dos nossos passos, o que interessa é ter paz. Custe o que custar, não interessa o que eu vou ter que fazer, em quais pés eu vou ter que pisar, quem eu vou ter que enganar, quem eu vou ter que passar para trás, quem eu vou ter que tropeçar, não interessa. Eu estou sem paz e eu quero paz a todo custo. Então aqui nós temos a falta de paz como sendo a causa e o efeito das veredas tortuosas, o que leva a gente ter um afastamento de Deus, onde o juízo de Deus não nos alcança, a salvação de Deus não chega a nós. Essa salvação aqui não está falando sobre salvação espiritual, tá? Está falando sobre salvação do mundo, salvação aqui, suprimento. A palavra salvação tem vários significados, sentidos, não é apenas salvação no sentido de vida eterna, mas salvação de livramento, salvação de providência, salvação de Deus cuidar de nós. Então essa salvação a gente não tem de Deus, mas é a causa e o efeito. E outra coisa que se perde nessas veredas tortuosas é Deus, um poderoso aliado nosso, mas perdemos também a luz. Nós ficamos cegos. Olha o que fala o versículo 9. Esperamos pela luz e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Você nota que no versículo 8 fala que eles esperavam pelo juízo e esperavam pela salvação e não tinha nenhum e nem outro. Aqui no versículo 9 ele fala, esperamos pela luz e eis que só há trevas. Esperamos, no caso, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Então, não tem luz, só tem escuridão, só andam em trevas. E versículo 10, apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Quer dizer isso, se você desligar a luz na sua casa, está totalmente escuro, é de noite. Talvez a sua casa não, que você conheça bem a sua casa, você mora lá há muito tempo, mas você anda como apalpando. Você anda assim, para onde é que está a parede, onde é que está a porta, onde é que está algum objeto. Você anda apalpando porque você não está enxergando, porque você está cego, você está sem luz. E como eles dizem aqui, esperávamos luz, esperávamos resplendor, mas só tinha trevas e escuridão. Então eles andavam apalpando como cegos e como não têm olhos. Então, o risco dessa falta de paz é gerar cegueira. E eu não estou falando sobre uma cegueira física, apesar que aqui Deus está usando a cegueira física como um exemplo, como uma analogia, mas a cegueira que Deus está se referindo, mais importantemente, é a cegueira espiritual. E eles ficam tão cegos, tão sem enxergar, que eles não conseguem enxergar nem o óbvio. É possível ficarmos cegos espiritualmente a tal ponto que a gente não consegue enxergar aquilo que está na nossa cara. Vou dar um exemplo aqui, o versículo 10. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros, como mortos. Diga uma coisa, quando que o sol está mais alto? Meio-dia. Qual o momento mais claro do dia? Meio-dia. E aqui fala, tropeçamos ao meio-dia, ou seja, quando o sol está mais forte, está mais alto, está mais claro, quando a luz é mais forte, a gente tropeça. Quando a verdade pode estar na sua cara, na frente do seu nariz, e você não enxerga. O que é isso? É cegueira espiritual. Se alguém sai meio-dia e fala, não estou enxergando nada, fala, então você está cego. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós não conseguimos enxergar espiritualmente. Mas vai além disso, essa referência a meio-dia fala sobre uma coisa clara e óbvia que a gente não consegue enxergar. Mas aí ele fala, nos lugares escuros como mortos. Diga uma coisa, o morto enxerga? O morto não enxerga. Mas o morto, além de não enxergar, o morto não tem o quê? Não tem reação. O morto não tem reação. Tenta dar um susto no morto. Vai lá, chega lá no morto e fala assim, bu. Ele não vai se assustar.
Não adianta você fazer sinais, piscar luzes, o morto não vai enxergar, o morto não vai reagir. E quando ficamos cegos espiritualmente, nós não percebemos o óbvio. Algo importantíssimo espiritual na nossa vida acontecendo ou não acontecendo. E nós não conseguimos enxergar, apesar de estar na nossa cara. É meio-dia e eu não enxergo. E a minha reação é de um morto. Nada, eu não reajo. Antigamente, na Marinha Britânica, muito antigamente, não os oficiais, mas os marinheiros, os marujos, eles eram recrutados assim. A marinha saía no meio da rua, pegava a pessoa e abduzia ela e levava embora. Pronto, você é da Marinha agora. Literalmente, você saía para alguma coisa e não voltava para casa mais. Quando ia ver, você estava na Marinha. Era assim que era listado. Consequentemente, muitos dos marinheiros queriam fugir e não perdiam a oportunidade de fugir. Sim, pastor, quem tem isso a ver com nada? Daí é o seguinte, quando o marinheiro morria, ele era colocado em uma lona e jogado do lado do navio. Antigamente isso, faz tempo. Só que antes de eles fazerem isso, era costume e regra na marinha pegar um prego, você embrulhava ele numa lona e você passava o prego entre a lona e aqui, ó, no nariz. Para que isso, pastor? O morto ia ficar quietinho. O morto não ia reagir. Mas se por acaso aquele marujo estava fingindo, acredite, muitos queriam sair da marinha, fingindo morto para escapulir, eles faziam isso. Porque morto não reage. É exatamente isso que estava falando aqui. Eles ficavam como mortos. Porque estavam tão cegos que não enxergavam e, consequentemente, não reagiam. E como pastor, muitas vezes é triste você ver pessoas que não estão enxergando, não estão reagindo à situação e o perigo que correm. Por quê? Estão cegos, é meio-dia, mas não enxergam nada. São como mortos, não reagem. Isso tudo é uma questão, isso tudo ilustra bem os perigos e as dores da cegueira espiritual, que é o tema de hoje, as causas de cegueira espiritual. Isso aqui é para a gente evitar a cegueira espiritual e também para identificar se nós estamos sofrendo de cegueira espiritual. Eu vou mencionar algumas coisas aqui que elas trazem, elas causam cegueira espiritual. E se você identificar várias coisas aqui, tenha certeza disso. Você corre sério risco de ter uma cegueira espiritual e nem percebe. Então eu quero hoje rapidamente ver várias coisas. São 157 coisas hoje à noite que eu quero falar. Que, estou brincando, não é 157. Muitos de vocês eu percebi pelo olhar, entraram em desespero. Mas eu não vou dizer quantos que vai estar todo mundo contando. Bom, falta 1, falta 2, falta 3. Então vamos começar e a gente termina lá. Mas vai ser amplo, mas rápido. Vamos lá. Primeira coisa, Isaías 59 na sequência. A gente leu Isaías 59, 8, 9 e 10. Olha o versículo 12. E dentro desse contexto, dentro desse texto, nós temos a primeira causa do pecado. Versículo 12. Porque as nossas transgressões... Veja bem, já começa com porquê. Já começa dizendo o porquê tudo aquilo tinha acontecido. Porque estavam cegos, sem reação. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. A primeira causa da cegueira espiritual é o pecado. Pronto, disse, é o pecado. O pecado é uma das mais perniciosas causas da cegueira. Por que é tão perniciosa? Por esse motivo. Todos nós temos. Todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Então todos nós corremos o risco de termos cegueira espiritual, porque todos nós temos pecado. Uns têm mais do que outros, uns têm os pecados diferentes dos outros, mas todo mundo tem pecado. E o pecado gera cegueira espiritual, como nós vimos. Note aqui o motivo, né? Fala o porquê. Depois ele lista 2 vezes transgressões, 2 vezes,
lista pecados e lista iniquidades. Diz tudo. Transgressão, pecado e iniquidade causam cegueira espiritual. Então, quanto mais pecado, maior a cegueira. Quanto mais pecado em nossas vidas, tanto em quantidade, variedade, intensidade, não interessa. Quanto mais pecado, mais cegueira espiritual haverá. E é uma coisa totalmente relacionada. Quanto mais pecado, mais cegueira. Não tem como ter mais pecado e menos cegueira. Não existe. Funciona assim. Quanto mais pecado, mais cegueira. Menos pecado, menos cegueira. Por isso que as pessoas mais atoladas no pecado são as mais cegas. Por causa disso. Mas vamos lá. Primeira causa de cegueira espiritual, pecado. Segunda causa, vamos para Efésios, no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, vamos ver a segunda causa de cegueira espiritual. Primeiro, o pecado. A segunda causa, ela tem uma ligação com a primeira causa. A segunda causa é dureza de coração. Um coração duro gera cegueira espiritual. Olha o que fala o versículo 17 de Efésios 4. Efésios 4, versículo 17 diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja bem, as quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Dureza de coração. O pecado, ele gera cegueira espiritual, mas o pecado também, ao mesmo tempo, endurece o coração. Ele nos cauteriza a consciência. Olha o que fala, que nós lemos aqui, onde fala que, no versículo 10, os quais, havendo perdido todo o sentimento. O que quer dizer isso? Eles perderam o sentimento, ele perdeu a sensação da consciência. Eles pecam e a consciência não acusa. Além da consciência não acusar, olha o que fala. Havendo perdido todo o sentimento, se entregaram. Para quê? A dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Com avidez. O que quer dizer isso? Com entusiasmo, com gosto, com afinco. Por quê? Eles não sentem mais nada. A consciência está cauterizada. O coração já está endurecido. Através do quê? Através do pecado. Então agora você tem alguém que, além de cego, não consegue sentir nada. Mesmo apalpando, ele não está sentindo nada. Tá, não fisicamente, mas em consciência. Deus nos deu uma consciência para servir como uma bússola. Deus nos deu a consciência para nos servir de um alarme. Anos atrás eu trabalhava num hotel ainda na Inglaterra e foi instalado, isso faz uns 30 anos atrás, foi instalado um sistema moderníssimo, computadorizado de incêndio. Tinha sensores interligado e tudo automatizado. Se eu não me engano, eram 440 apartamentos. Um terreno pequenininho. E durante a instalação, instalou tudo, aquela coisa toda, aí vira e mexe eles disparavam um alarme. Só que tinha um problema, quando o alarme disparava, você tinha 2 minutos para decidir se aquilo era de verdade um alarme, havia de fato um incêndio, ou não. Porque se passasse 2 minutos, bombeiro, ambulância e polícia seriam acionados. E por ser um hotel grande, havia umas 5, 6 caminhões dos bombeiros, e havia meia dúzia de ambulâncias e uma penca de carro de polícia. E se fosse um alarme falso, o hotel pagava uma multa por ter acionados em vão. E aconteceu 2 vezes. Até que alguém teve uma brilhante ideia de fazer, sabe o quê? Já sei, enquanto a gente está testando tudo, vamos desligar o alarme. Genial a ideia. Desligou o alarme. No meu turno, eu era o gerente de turno daquele turno, tocou o alarme
E foi prontamente desativada. Mas eu despachei um dos pessoal da manutenção, falei, vai lá no apartamento tal que acusou aqui, vai lá e dá uma olhada. Ele chegou lá e falou, a porta está trancada. Eu falei, ok. Coloque não só a palma, mas a parte de trás da mão, coloque na maçaneta. Ele colocou. Está quente? Tá. Liga o alarme, dispara o alarme. Era um incêndio de verdade, gente. Teve que evacuar às pressas, veio o bombeiro e havia de fato um incêndio. Mas foi ignorado. Por quê? Porque foi desligado. E muitas vezes o pecado faz isso. O pecado desliga a nossa consciência. Aquilo não nos incomoda, aquilo não nos chateia mais. A gente peca com avidez, com liberdade, com gosto. Por quê? Porque foi desligado, a consciência está cauterizada, desligada, a gente nem sente mais aquilo. Alguém aqui já matou alguém? Seja honesto, seja honesto. Não, né? Muito bem. Dizem, eu não sei, mas dizem que a primeira pessoa que você mata, você tem pesadelos e você não dorme, você fica traumatizado. A primeira. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta você faz que você nem pisca. Alguém pode dizer se é verdade isso? Algum matador aqui? Pronto, ali o irmão ali já matou meia dúzia, sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque a consciência já está cauterizada, gente. E o pecado faz isso, o pecado endurece o nosso coração. E um coração endurecido gera o quê? Cegueira espiritual. Note que fala aqui, entenebrecido no entendimento. O que é entenebrecido? Sem luz. O nosso entendimento está cego. A gente não consegue entender, perceber, sentir nada. O nosso entendimento está entenebrecido. Por quê? Dureza do coração. Por quê? Pecado. Causas da cegueira espiritual, número 1, pecado. Número 2, dureza de coração. Terceira causa, vamos para Mateus 7, versículo 5. Mateus 7, versículo 5, a primeira palavra já entrega qual é essa terceira causa de cegueira espiritual. Mateus 7, versículo 5, fala assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja bem, verás claramente, indicando que no momento não está vendo claramente. Agora note a primeira palavra, hipócrita. Hipócrita. Se você ler ao redor da história, você sabe que é alguém que quer tirar o argueiro do olho, né? Um argueirozinho, uma fepazinha de madeira do olho do irmão e tem uma trave no olho dele, tá? Então aqui fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para você ver o que? Claramente. Então aqui a questão é hipocrisia. A palavra hipócrita que nós lemos aqui no versículo 5 é do grego, a palavra grega upokrites. Upokrites. Upokrites no grego literalmente significa um ator, um dramaturgo. Por exemplo, alguém conhece o Tom Cruise? Hipócrita. É hipócrita. Ele é um ator. Hipócrita quer dizer ator. O que um ator faz? Um ator, ele vive um personagem que não é ele. Ele vive um papel que não é a verdade dele. Você vê lá eu falo muito sobre o Tom Cruise, porque eu e ele somos assim, sabe? O Tom Cruise, você vê ele, o super-herói lá e fazendo as maluquices que ele faz, salvando o mundo. Ele nunca salvou o mundo, nunca vai salvar o mundo. Ele não é um super-herói, ele não é um espião da agência tal, ele não é nada disso. Ele apenas é um hipócrita, vivendo um personagem, vivendo um papel. E tem muito crente que faz isso. Só tem a fachada, é um ator, é um dramaturgo. Ele faz igual, ele cheira igual, ele fala igual, pode até parecer igual. Mas o hipócrita, ele coloca um ar de espiritualidade que não é verdade. De fato, a hipocrisia
é causa e efeito de cegueira espiritual. O cego espiritual, ele se acha um Golias na fé, ele se acha um gigante. Ele é um presente de Deus para a humanidade, de tão espiritual que ele é. Só que ele está cego espiritualmente, porque ele não é um gigante, ele é um anão. Sem ofensa a anões, ele não é nada. Ele quer tirar aquela fiapinha do olho do irmão, enquanto na dele não está chegando aquela trava aqui no olho dele. Por quê? Porque ele está cego espiritualmente. Hipocrisia, ela é causa e efeito da cegueira espiritual. Então vamos ter muito cuidado, não vamos viver um papel. Não vamos viver uma espiritualidade que não existe, porque o que acontece é que nós, às vezes, enganamos os outros, mas muitas vezes nós nos enganamos e nós começamos a sinceramente achar que nós somos aquele gigante espiritual que nós não somos. Mas nós acreditamos nas nossas próprias ilusões e começamos a achar que nós realmente somos mais espirituais do que somos. Então cuidado com o pecado, cuidado com a dureza de coração, cuidado com a hipocrisia. Vamos para Mateus 15. Mateus 15, versículo 14, nos traz uma outra causa de cegueira espiritual. E essa aqui é muito mais comum e muito mais sutil. Isso pega muita gente. Mateus 15, versículo 14, Jesus falou: deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Outra causa de cegueira espiritual é ser guiado por cegos. Ser guiado por cegos. E Jesus deixa claro: não seja liderado, não seja influenciado, não seja guiado por um cego. E o que ele está falando aqui não está se referindo a um cego físico, alguém que não tem a visão, não é isso. Jesus está falando sobre cegueira espiritual, ele está falando sobre falsos mestres, sobre os fariseus, os escribas, que diziam saber muito, mas não sabiam de nada, tanto que estava lá o Messias, o prometido Messias, na frente deles, e eles não enxergavam, era meio-dia, eles não enxergavam nada, reação zero, queriam matar o Messias. Ele preencheu toda a profecia, mostrou todos os sinais, não deixou sombra de dúvida, mas eles não o quê? Não enxergaram. Por quê? Eram cegos espiritualmente, se achavam os máximos. Nós somos os fariseus, nós somos os escribas, nós somos os doutores. Grande coisa. E eram aqueles que queriam matar e conseguiram matar o Messias, que eles diziam estar esperando. Pense numa cegueira espiritual. Você lembra que quando Jesus estava com Pilatos, Pilatos falou: eu não vejo nada de errado com esse homem aqui. Ele é inocente, eu vou soltá-lo. A multidão falou o quê? Crucifica. Solta o bandido e crucifica o Messias. Nada contra o irmão esse aqui, mas me diga uma coisa. Quem estava instigando o povo? Lembrando que o povo, há pouco tempo atrás, quando Jesus entrou em Jerusalém, eles estavam jogando folhas de palmeiras no chão e dizendo: aleluia, Hosana. Estavam saudando e louvando o Messias. Esse mesmo povo estava no templo ouvindo os ensinamentos de Cristo. Quem estava os instigando? Eram os escribas e os fariseus, eram esses cegos condutores de cegos. Esses escribas e fariseus eram cegos e estavam conduzindo os outros cegos, que era o povo, que seguiu e foi na onda deles e foram guiados. E disseram que o sangue deles seja sobre nós e os nossos filhos e a nossa descendência. Deus falou: ok. E desde então o povo judeu é um povo perseguido, é um povo que foi espalhado pelos 4 cantos do mundo, e todos os 4 cantos que ele vai, eles sempre sofrem perseguição, seja onde for, sempre foi um povo perseguido. Por que será isso?
que o sangue dele seja sobre nós e nossa descendência. Deus falou, ok. É isso que você quer? Foram vítimas de guias cegos. Então você e eu tenhamos cuidado para não sermos guiados por cegos. E o que mais tem na televisão e na internet é cegos querendo guiar pessoas cegas. Então não seja um cego e siga o cego. Abra os olhos. Não falta heresia e falso ensino. Olha, você pode pegar qualquer pecado, qualquer heresia, por mais horrível, nojenta e vil que você quiser, você vai encontrar um doido, um maluco, um herege, que vai defender e provar na cabeça dele, da Bíblia, que aquilo está certo, aquilo pode, que Deus quer. Qualquer coisa. Tem pastor, entre aspas, que defende aborto, defende essa coisa de gênero, casamento entre homem e mulher, que defende o pecado pode ser justificado, que defende o uso de droga. Tem doido para qualquer loucura. Tem cego querendo guiar cego. Não seja um. Não seja um. Quer saber de alguma coisa? Vá para a Bíblia. Ah, não conheço. Vá para alguém que sabe mais a Bíblia que você. Venha para mim. Manda um recado, um e-mail, um zap, eu respondo. Ou pergunte para mim. Pergunte para o seu pai, para sua mãe. Se eles não souberem, eles perguntam para mim, eu respondo. Só não vá para um cego, gente. Às vezes vem alguém aqui na igreja, as pessoas a conversar com ele, aí uma pessoa, pastor, é o seguinte, porque eu guardo o sábado. Por que tu guarda o sábado? Tu é judeu? Por que tu guarda o sábado? Não, eu guardo o sábado, porque o sábado. Aí, é claro, o domingo, né? Tem que o domingo, aí eu guardo a terça, porque quando eu ver, o cabo está guardando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só para se cobrir, vamos guardar todos os dias. Ah, não come porco, não come ministro, não come. Por que tu não come porco? Se é porque você não gosta, tudo bem. Acha nojento, tudo bem. Mas não vem me dizer que a Bíblia manda não comer porco. Ah, não sei que você for judeu. Tu é judeu? Então pode comer porco se quiser. Então, vá para a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, vá para alguém que conhece. Vá para alguém que sabe, alguém que conhece. Só não vá seguir um cego. Porque Jesus falou, ambos cairão na cova. Ambos cairão. Não é só ele que vai cair na cova. Quem segue vai cair na cova. Aquele povo que pediu a morte de Cristo e disse que seja o seu sangue sobre nós e nossa descendência, pagaram o preço. Seus filhos, sua descendência, pagaram o preço. Cego que segue cego, cai os dois na cova. Então não siga o cego. Terceira coisa, tá? Então, ser guiado por um cego gera cegueira espiritual, obviamente. 2 Coríntios 4, nós vamos ver outro motivo, outra causa de cegueira espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, que está ligado com guias cegos, mas aqui está falando com o guia supremo dos cegos, o guia mor dos cegos. 2 Coríntios 4, versículo 3, diz assim: se ainda o nosso evangelho está encoberto, é daqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, note que Deus está com Deus minúsculo, o Deus deste século com D minúsculo, está falando sobre o diabo. O Deus deste século cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo pode e o diabo quer nos cegar, nos tirando a visão clara. Agora veja bem, esse versículo está falando primordialmente sobre o evangelho, porque fala aqui no versículo 3, se o nosso evangelho está encoberto. Então, aqui claramente o contexto é evangelho. E depois fala que está cegou os entendimentos dos incrédulos. Só que a palavra incrédulo quer dizer aqueles que não creem. Então, primordialmente está falando sobre pessoas que não conhecem Cristo, pessoas que não são salvos, pessoas perdidas. E o diabo cega o entendimento dessas pessoas para que eles não entendam, não compreendam o evangelho e sejam salvos. Ontem nós saímos para evangelizar
Eu apresentei o evangelho 2 vezes ontem. Um foi para 2 jovens de 12 anos, outra vez para 2 jovens de 22, 23 anos, algo assim. E ambas as apresentações que eu fiz, os 4 entenderam e receberam Cristo. Porém, outras ocasiões, você explica, você fala, você faz tudo. Você desenha, você faz mímica, você dança, você faz o que for. A pessoa não entende. Não entende. Então, você entende? Não, a pessoa não entende. É como se tem um bloqueio. O que é isso, pastor? É o Deus deste século, o Deus com D minúsculo deste século, que está fazendo o quê? Ele está cegando os entendimentos. Como é que eu apresento o evangelho para 2 pessoas? Uma entende e outra não. Às vezes acontece isso, você está falando com 2 pessoas, uma entende e é salva, a outra não. A mesma pessoa falou a mesma coisa para 2, uma entendeu, a outra não entendeu. O que aconteceu? O entendimento estava cego. A cegueira espiritual estava mais forte em um do que no outro. Mas isso deixa claro que o diabo pode cegar o nosso entendimento, mesmo de quem é salvo. Se você foi salvo, glória a Deus, aleluia, você nasceu de novo, o diabo nunca vai poder tirar a salvação de você. Assunto encerrado. Porém, tem muito crente que nasce de novo, vive, morre e nunca compreende certas coisas da palavra de Deus. Nunca compreende. Nunca alcançam o seu potencial. Nunca são o que Deus quer. Nunca chegam à plena vontade de Deus que Deus tinha para eles. Por quê? Porque algumas áreas não entram. Não adianta, você fala, você explica, mas... Cuidado. Fica claro que o diabo tem um poder de cegar. Então não chegue perto do diabo. Não permita ele, não dê espaço para ele na sua vida. Fique longe, por quê? Porque ele cega. Isso aí é o entendimento. Vamos lá. 1 João capítulo 2. Estamos na reta final. Estamos no sexto motivo, a 6ª causa de cegueira espiritual. 1 João capítulo 2, versículo 10. Essa daqui é mais um sintoma. Mas esse sintoma, ele é causa e efeito. Tá? Como vários desses que estamos vendo. 1 João capítulo 2, versículo 10. E aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe o quê? Lhe cegaram os olhos. Veja bem, aqui fala sobre cegueira, trevas, cegar os olhos. Essa palavra, e nele não há escândalo, essa palavra escândalo, em outros lugares é traduzida como tropeço. Essa palavra escândalo é a palavra grega skandalon, e ela literalmente significa armadilha. Tá? Você vai colocar uma armadilha para pegar um animal, um passarinho, um peixe, um animal, é um escândalo. Tá? É um escândalo. Você vai colocar um escândalo aqui, aí o coelho vai passar e vai prender o coelho. Aí eu pego ele depois, ou o passarinho, ou o peixe, ou o que seja. Pois aquilo é um escândalo. Tá? É uma armadilha. O que causa isso é o quê? É um não amar aos irmãos. É não estar na igreja. A palavra igreja é a palavra eclesia, que significa chamado para fora. Seria convocado para fora. Fora de onde? Para fora do mundo. Veja que interessante. A palavra não tem a preposição ex, de ex, extorsão, explosão, expiação, pronto. Essa é uma preposição grega que denota movimento assim, ó. Tipo uma explosão, ex. A preposição ek, não ex, ek é o oposto. É uma implosão, podemos dizer. Não quer dizer implosão, mas é esse sentido. Ex, ek. Igreja na Bíblia, no Novo Testamento, em grego, é ekklesia. Klesia quer dizer convocação,
ek quer dizer de lá para cá. Então, igreja não é esse prédio aqui. Tá? 3 horas atrás, isso aqui era um prédio. Agora é igreja, porque estamos eclessados aqui. Daqui a 1, 2 horas, 3 horas, depende de quanto for durar essa mensagem, isso vai voltar a ser o quê? Um galpão vazio, na realidade. Um galpão que tem cadeira, ar-condicionado, instrumento, tem tudo isso. Mas vai ser um galpão. Vai deixar de ser igreja, porque só é igreja quando estamos juntos. Agora, quando tem um irmão que não quer estar com os outros irmãos, eclesiado, juntos na igreja, eu diria que isso é não amar os irmãos. Quando você ama alguém ou alguma coisa, você quer o quê? Você quer estar, você quer fazer aquela coisa. Então, se você diz que ama os irmãos, mas você vem para a igreja uma vez por semana, por mês, por ano, pastor, quantas vezes eu devo ir para a igreja? Toda vez que tem culto. E nós somos uma igreja razoável. Tem igreja que tem culto todo dia, o dia todo. Eu, pessoalmente, acho isso exagero. Tanto que ninguém vai todo culto do dia. Ninguém vai, porque senão a pessoa não tem vida. Nossa igreja não tem culto todo dia, toda hora. Mas as poucas vezes, e são poucas vezes, que nós nos congregamos, nós devemos estar aqui. Isso é o quê? Demonstrar amor pelos irmãos. É não para a igreja que é tudo bando de hipócrita, tudo chato, tudo metido, tudo amostrado. Nossa, o amor está saindo que você nem percebe, né? Aquele amor simplesmente está fluindo. Isso aqui é amor. Não. Se você ama os irmãos, você vai estar aqui congregando junto com os irmãos. Parte do nosso culto não é depois que acabou a mensagem, amém? Não. Parte do culto, eu sempre lembro isso, a nossa comunhão depois do culto, aquilo é culto. Aquilo é culto também, gente. Estamos juntos como igreja. Não essa, mas tem igreja que assim, o pastor fala, amém, estão despedidos. É uma corrida pela porta que é capaz de um passar por cima do outro para sair dali, sair correndo dali. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui eu tenho que apagar as luzes, pegar um carro de vassoura e falar, show. Estou brincando, quem faz isso é a irmã Simone, não sou eu. Não amar os irmãos é causa e efeito de cegueira espiritual. O irmão é o último a chegar e o primeiro a sair. Para quê? Para não falar com ninguém. Nossa, amor assim eu dispenso, viu? Amor assim, pode ficar com seu amor que eu não quero não, amor assim não. Chega no meio do culto e sai antes do pastor falar amém, já sai pela porta. Por isso que nós trancamos as portas. Não estou brincando, a gente tranca as portas, mas não é por isso não. É para evitar outro tipo de congregante. Tá? Então a gente deixa aberto ali, depois a gente tranca e abre, quem quiser sair, se a gente quiser, deixa sair, senão fica preso aqui. Tá? Para quem não sabe, havia uma igreja aqui ao lado, muitos anos atrás, e ela foi assaltada. Entrou os caras armados lá e fez o rapa na igreja no meio do culto. Fizeram uma oferta, assim por dizer, tá? Então aqui não aconteceu isso, mas a gente inclusive mudamos o horário do culto, nosso culto começava mais tarde, começava às 10h30 da noite, brincadeira, o culto começava às 7h30 da noite, a gente mudou para começar mais cedo e fica fechado depois do início do culto. Sempre alguém vem chegar, a gente abre e entra, mas não fica aberto, infelizmente, é o mundo que vivemos, tá? Não amar os irmãos, se achar melhor, superior do que os irmãos. Isso é orgulho. Gente, ao pé da cruz, o chão é plano, não tem ninguém melhor que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas e nem nós devemos. Ninguém é melhor do que ninguém. Não interessa se está na igreja há 20 anos, há 20 dias, não interessa. Não tem melhor que ninguém aqui não. Todo mundo igual. Tá? Agora, tem os orgulhosos e os metidos, e os hipócritas, que se acham melhor que os outros. Aí já é outra questão, e é sinal de quê? Cegueira espiritual. Vamos lá então para o último. A última causa da cegueira espiritual. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1. Olha no versículo 8. E mantém aí em 2 Pedro 1, que vamos voltar para lá daqui a pouco.
Versículo 8 de 2 Pedro, capítulo 1. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles em quem não há estas coisas é o quê? Cego. Cego, 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 cego. É cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É cego. É cego. Quem não tem essas coisas que ele menciona, é cego. Nós fomos salvos não para ficarmos esperando o céu. Bom, Jesus me salvou, então eu vou me encostar aqui e vou esperar. Eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nada, eu vou ficar ocioso. Eu não vou produzir nada, eu vou ficar estéril. Só esperar. Salvação não perde. Não. Eu já estou salvo? Já. Para que eu vou suar? Para que eu vou cansar? Vou ficar esperando. Ele falou que qualquer momento volta, então eu vou ficar aqui, esperando. Não foi para isso que Deus salvou você e eu. Tanto que fala aqui, em quem, onde houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos e estéreis. Por quê? Porque não é para a gente ficar ocioso e estéril. Não é para ficar sem fazer nada, sem produzir nada. Muito pelo contrário. Mas o que são essas coisas, pastor? Que não nos deixarão ociosos e estéreis. O que exatamente são essas coisas? Que bom que você perguntou, porque Pedro fala sobre isso justamente nos versículos anteriores. Olhe comigo no versículo 5 de 2 Pedro 1, onde Pedro vai listar estas coisas que não vão nos deixar ociosos nem estéreis. Versículo 5. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência. Então, veja bem. Nós temos que colocar, é a nossa responsabilidade, colocar toda diligência, esforço. Não é para você fazer meia tigela, não. Toda diligência, fazer com gosto, fazer com vontade, fazer com entusiasmo. É se aplicar, se esmerar. Com toda diligência. O quê? Acrescentai. Nós temos que acrescentar. Não estou aqui acrescentar, cresce bem no meio. Acrescentar. Tem que crescer, nós temos que crescer, temos que aumentar, temos que acrescentar essas coisas. Que coisas? Coisas que não vão nos deixar ósseis nem estéreis. Aí começa. E vós também, pondo nisso mesmo, toda a vossa diligência, acrescentai a vossa fé. O que é a fé? Fé aqui está falando sobre salvação. Acrescentai a vossa salvação. Ah não, pastor, eu fui salvo. Está ótimo aqui. Eu vou ficar quietinho, ocioso e estéril, esperando Jesus voltar e me levar para o céu. Não. Acrescente, cresça, aumente a sua fé. Você vai acrescentar a vossa fé virtude. Foi salvo? Acrescente virtude. Pastor, o que é virtude? Poder. Não o seu poder. O poder de Deus. Foi salvo? Primeira coisa, busque o poder de Deus. Vamos lá. Acrescente a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Conhecimento do quê? Eu não sei, eu tenho por mim que eu acho que é a palavra de Deus. E ao conhecimento a temperança. O que é temperança? Autocontrole, autodisciplina. Saiba se governar. Não seja liderado, guiado, reinado pela carne. Tenha temperança, tenha controle. Não vá com o resto do mundo, não. Não siga o que o mundo faz. Tenha temperança, tenha controle. Tenha disciplina. Deus me deu... Não. Acrescentar, e com toda diligência acrescentar. É para eu fazer isso. É para você fazer isso. A vossa fé é virtude, a vossa virtude conhecimento, ao conhecimento temperança, e a temperança paciência. É interessante, paciência é um fruto do Espírito. Paciência.
Por que paciência? Gente, eu sou crente há mais de 30 anos. Um grande homem de Deus certa vez falou: cristianismo você não mede, você não conta em anos, você conta em décadas. Décadas. Eu fui salvo dia 21 de julho de 1991. Há mais de 30 anos. Décadas, paciência, tem que ter paciência. Tem muita gente que é crente e anda com Deus por 1, 2 anos, aí se cansa, vai embora, acabou, porque eu cansei. Paciência é o dom do Espírito. É um fruto do Espírito, perdão. Paciência é um fruto do Espírito. E a paciência, a piedade. O que é piedade? Impiedade é fazer tudo que Deus não gosta, é tudo que é contra Deus. Piedade é tudo que agrada a Deus. Ser piedoso é ser alguém que se identifica com Deus, que agrada a Deus, que reflete Deus, que anda com Deus. Isso que é piedade. Impiedade é o oposto. Todo mundo sabe o que é impiedade. Tá? Agora, piedade, nós temos que acrescentar. Temos que viver vidas que agradam a Deus. Aí continua. E a piedade, o amor fraternal. Essas duas palavras, amor fraternal, é a palavra grega Filadelfos, que é amor. Mas existem 3 palavras que na Bíblia, no Novo Testamento, é traduzido como amor, mas são 3 palavras totalmente diferentes. Tá? Temos o ágape, Filadelfos e Storges. Tá? E são palavras que são amor, mas são amores tipos diferentes. Esse amor fraternal é o amor merecido, é o amor recíproco. Não há nada de errado com esse amor. Mas é um amor que exige um retorno. E mais uma vez, nada de errado com esse amor. Mas ele completa. E o amor fraternal, o amor. 2 amores? Um é Filadelfos e o outro é ágape. O amor ágape é aquele amor que não precisa de reciprocidade. É aquele amor que não precisa de um retorno ou de um motivo, ele simplesmente é. Se você ama com amor ágape, você ama as pessoas que não são amáveis, você ama os ingratos, você ama as pessoas que o mundo descarta, por quê? Você não está esperando um retorno, um motivo ou uma causa. E Deus é amor ágape, Ele ama porque Ele é amor. Você nunca vai precisar granjear para conquistar e conseguir o amor de Deus, porque Deus ama todo mundo. Deus sempre amou todo mundo, Deus sempre vai amar todo mundo. Existem muitas pessoas que fazem coisas, muitas vezes horríveis, para granjear o amor de Deus. Precisa. Deus já ama todo mundo. Deus ama o terrorista que mata criancinhas inocentes. Deus ama o bandido. Deus ama o ateu. Deus ama todo mundo igual como ama você e eu. Nem mais nem menos. Não estou fazendo nada para ser o alvo do amor de Deus. Mas é esse amor que nós temos que acrescentar às nossas vidas. É esse amor que nós devemos amar as pessoas. E se nós tivermos a nossa salvação, e a nossa salvação, se acrescentarmos virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor ágape, nós não vamos ficar ociosos e nem estéreis, e nós não seremos cegos. Quem não tem essas coisas, quem não acrescenta, quem fica, bom, eu sou salvo, agora vou só esperar a trombeta. Quando a trompeta soar, vamos embora. Cego, estéril, ocioso. E quando a trombeta suba, vai subir? Vai subir. Primeira coisa na agenda, depois que a gente for arrebatado, sabe o que é? O tribunal de Cristo. Depois vem as bodas do Cordeiro, tá? Que é Yam Yam. Mas antes do Yam Yam, vem o tribunal de Cristo. Onde você e eu vamos ter que explicar o porquê fomos ociosos e estéreis e cegos. E aí nós vamos ganhar ou perder galardão. Galardão eterno. Então não devemos ficar estéreis, nem ociosos, nem cegos.
Mas isso aqui é uma causa da cegueira, como nós lemos aqui. Aquele que não é estas coisas é cego. Por que é cego? Porque não está vendo que logo adiante tem um tribunal de Cristo e logo adiante vai ter que explicar o porquê não fez nada, por que não produziu nada para o Salvador, por que não espalhou o Evangelho, por que não deu um bom testemunho, por que não falou de Cristo, por que não ajudou o necessitado, por que não fez o que tinha que fazer, por que não produziu o que tinha que produzir, aí vai ter que prestar contas. Ah não, mas está aí depois. Pois é. Cego. Entendimento tenebrecido. Para resumir, cegueira espiritual é coisa séria. É coisa seríssima. E nós vimos aqui 7 causas, 7 coisas que geram cegueira espiritual em nossas vidas. O pecado, a dureza de coração, a hipocrisia, ser guiado por cegos, ser cego pelo Deus desse mundo, não amar os irmãos e não crescer na fé. Não vou crescer não, vou ficar aqui, não vou acrescentar nada, não vou acrescentar, não vou crescer, vou ficar quietinho aqui no meu canto. E isso gera cegueira espiritual, da qual nós teremos que prestar contas muito mais cedo do que nós podemos imaginar. Que Jesus está voltando. Pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem. Profeticamente e humanamente não falta nada nesse mundo, está tudo alinhado. Nem sempre esteve, mas hoje está tudo alinhado de um modo que ele pode voltar a qualquer instante. Ah, pastor, eu sou jovem, eu tenho... Jesus volta amanhã, não interessa se você tem 80 anos ou 8 anos. Eu vou voltar amanhã, ele voltou amanhã. Então vamos ter cuidado com a cegueira espiritual.